Após a amostragem nos campos, as amostras são trazidas para o laboratório, onde são processadas para efetuar diversos tipos de análises. A crivagem, para assegurar a homogeneidade da amostra, é um dos primeiros passos. Este solo é depois usado para a análise da atividade enzimática, avaliação do microbioma do solo e contagem de nematos. Até as análises serem efetuadas, o solo é preservado numa ultracongeladora a menos 80 graus ou no frigorífico, conforme o tipo de análise a fazer. O processamento das plantas de tomates inclui a remoção do solo rizosférico, que é o solo sob a influência direta das raízes, para a análise do seu microbioma específico e o destacamento do colo da planta para a identificação e quantificação do fusário. Segue-se a lavagem e corte das raízes para a análise da taxa de colonização micorrízica e do seu microbioma. Para a visualização e quantificação da presença dos fungos micorrízicos é preciso proceder à coloração das raízes com azul tripano. São selecionadas as raízes mais finas, que depois colocadas em cassetes de histologia são mergulhadas numa solução de hidróxido de potássio e autoclavadas para libertar as células dos seus conteúdos citoplasmáticos. Só depois são colocadas numa solução de azul tripano que se vai ligar à parede celular dos fungos, permitindo distingui-los no interior da raiz. Para observação ao microscópio, as raízes são espalhadas numa placa de Petri e são depois dispostas numa lâmina e observadas e contabilizada a presença dos fungos micorrízicos ao microscópio. Para a análise do microbioma das raízes, é necessário desinfetá-las antes de as colocar a menos 80 graus. São lavadas numa solução de detergente e depois passadas por água ultrapura usando um coador e tabuleiros. Para a detecção e quantificação de fusário, os colos das plantas de tomate, onde o fungo mais frequentemente se encontra, são utilizados para a extração de DNA. Logo que vem do campo, o material vegetal é cortado e macerado com azoto líquido. Fica depois em pequenos tubos, conservados a menos 80 graus, até se continuar o procedimento. Nessa altura, faz-se a extração do DNA total e utiliza-se a técnica de PCR em tempo real para detectar e quantificar a presença de fusário nas amostras. A análise da atividade enzimática do solo é feita em microplaca e utiliza o solo previamente crivado e armazenado a menos 80 graus. Seguindo normas ISO, é avaliada a atividade de 4 enzimas: urease, fosfatase, arilsulfatase e beta-glucosidase, envolvidas nos ciclos de importantes elementos para o crescimento vegetal: o azoto, o fósforo, o enxofre e o carbono. Uma quantidade definida de solo é pesada e misturada com água. A suspensão de solo fica em agitação durante alguns minutos, de modo a garantir uma mistura homogénea dos seus constituintes. De cada amostra, pipeta-se um volume definido da suspensão de solo para uma microplaca, 50 microlitros ou 125 microlitros, conforme as enzimas. Fazem-se 3 repetições, adicionam-se os substratos específicos de cada enzima e restantes reagentes. As placas ficam depois a incubar, a temperatura e durante um período de tempo definidos, consoante a enzima em análise. De seguida, são centrifugadas e o subernadante transferido para uma nova placa, onde é lida a absorvância, num espectrofotómetro especial para ler placas. Comparando a absorvância das nossas amostras com as de uma amostra de referência, temos a atividade enzimática do nosso solo.
A extração do DNA do solo rizosférico para a análise do microbioma é feita utilizando um kit comercial. A sequenciação é feita por empresas da especialidade e a análise das sequências é feita posteriormente no nosso laboratório.